Peppa Pig pode até ser um programa infantil, mas existem muitas coisas macabras escondidas nos seus episódios. Será que você está preparado para descobrir quais são os segredos dessa série? Isso é uma conspiração totalmente bancada. O Super Batata é uma das maiores celebridades que existem no universo do desenho, não só por ser um ator, mas principalmente por ser um super-herói, com poderes de verdade, igual ao Superman. Essa é uma das coisas mais surpreendentes da série, já que ele simplesmente sabe voar e é muito mais forte do que a maioria das pessoas. E batatas! Um dos maiores segredos do desenho é justamente a origem dessas habilidades sobre-humanas. Afinal, não dá pra alguém simplesmente nascer com poderes sem nenhuma explicação pra isso, não é? A menos que os mutantes dos X-Men também existam em Peppa Pig. Mas como não parece ser o caso, o mais provável é que ele tenha uma origem bem parecida com a do próprio Superman. Ou seja, o Super Batata pode muito bem ser um alienígena que foi sequestrado e obrigado a divertir as pessoas da Terra. E essa teoria não é só pelo fato dele ser uma paródia óbvia do super-herói mais famoso de todos os tempos. Uma dica que acontece dentro da própria série é que ele foi o personagem principal de um filme de Hollywood, chamado Vegetais do Espaço. Pode parecer que o nome do longa se refere só aos inimigos que o herói combate durante a trama, mas a gente acredita que ele mesmo também veio do espaço sideral. O Super Batata precisa lutar contra seres iguais a ele nesse filme, para que ele sempre se lembre de que não tem liberdade, por ser obrigado a obedecer a alguma empresa, a mesma que produziu seu filme e sua série de TV. O medo do personagem possivelmente é ser devorado, já que ele se sente bem desconfortável quando vê pessoas comendo legumes na sua frente. Meio macabro, não é? Mas esse é só o primeiro dos 8 segredos sombrios que você não sabia em Peppa Pig. Tá começando mais um Team Videos! Todo mundo sabe que no universo da Peppa quase todos os personagens são animais que andam de pé e agem como seres humanos. E é quase só porque tem alguns personagens que são humanos, mas são só alguns. Dá pra contar nos dedos os que já apareceram durante os 20 anos de série. Os que você deve se lembrar são a rainha e o pirata, além do Papai Noel, que nem temos certeza se pode ser considerado mesmo um humano, ou se é de uma raça mágica que só se parece com a gente. Não é estranho que existam tão poucos humanos e que um deles seja um bandido enquanto a outra é a rainha da Inglaterra? É como se os poucos que vivem no universo da Peppa ocupassem diferentes espaços da sociedade dos animais, o que talvez signifique uma coisa, que todos eles vieram de um lugar, como um país ou ilha, onde os outros humanos vivem, e eles se infiltraram nos países dos animais para obter informações. Mas o que será que os humanos querem descobrir? Será que eles só desejam ter certeza de que os animais não estão planejando um ataque? Ou estão espionando os animais para conseguirem descobrir suas fraquezas e planejarem um ataque perfeito? Esse seria o início de uma grande guerra no mundo de Peppa Pig, e é melhor a gente torcer para que algo tão terrível não aconteça. Outra coisa que o desenho tenta esconder a todo custo, embora alguns fãs já tenham notado, é que Ted, a boneca de pelúcia da Peppa, é muito mais do que parece ser. Embora pareça ser um brinquedo comum, vários episódios deixam pequenos sinais de que isso não é verdade. Por exemplo, quando a protagonista vai fazer um exame no hospital, ela começa a falar dos hábitos e opiniões da Ted, como se o brinquedo tivesse dito tudo isso a ela. A gente poderia pensar que isso só é uma brincadeira da porquinha, mas fica difícil acreditar quando a gente lembra das várias outras pequenas coincidências. Por exemplo, a quantidade de vezes que a Peppa já perdeu ela. Em vários episódios, ela acaba deixando o brinquedo para trás sem perceber. É claro que parece que a garotinha é só muito distraída, mas deixar seu brinquedo favorito para trás repetidas vezes é muito estranho, até mesmo para alguém da sua idade. É como se, na verdade, Ted estivesse constantemente tentando fugir da sua dona. Será que é por não gostar da Peppa ou só para ficar fora de vista por um tempo? Para fazer alguma coisa que ela não gostaria que a porquinha visse? Além disso, por algum motivo, a forma como a Peppa se refere à sua boneca muda de episódio para episódio. Geralmente, ela se refere a ela como uma mulher, em outros momentos como um homem. Mesmo crianças novas costumam decidir um gênero para o seu brinquedo sem mudar de ideia depois, mas não é o caso da Peppa. Ou será que não é ela quem muda de ideia, mas sim o brinquedo que abriga a alma de uma menina e de um menino ao mesmo tempo? Talvez uma das almas goste da Peppa e a outra queira ir embora, o que explicaria as fugas do bichinho de pelúcia. Pois é, existem grandes chances de Ted estar possuído por 2 espíritos,
que falam com a porquinha de vez em quando. É melhor que nenhum deles queira fazer mal à família Pig, não é? Se você também acha que o Ted esconde um segredo sombrio, comenta aqui embaixo o hashtag Ted. Algo bem terrível é que os policiais da cidade da Peppa são bem incompetentes, porque eles encontraram o baú de tesouros deixado pelo pirata e nem perceberam que aquelas relíquias eram roubadas. É sério, eles até chegam a se encontrar com o pirata e a devolver os seus bens, em vez de prendê-lo. Ou seja, com 2 oficiais da lei tão burros, todos os cidadãos estão em perigo. Mas a situação pode ser ainda pior. Não é possível que 2 policiais adultos que passaram nos exames para seguirem essa posição sejam tão burros, não é? O que faz mais sentido é eles terem ignorado os crimes do pirata de bom grado e devolvido o tesouro em troca de terem ganhado algumas relíquias. Assim, sempre que o pirata for pego em flagrante por ter desrespeitado a lei, ele pode suborná-los com mais tesouros para não ser preso. Nesse caso, os policiais de Peppa não são burros, e sim corruptos, que fazem acordos com bandidos em troca de dinheiro ilegal. Já pensou se for confirmado que isso é verdade? Eles certamente vão ser demitidos. Fala sério, que vergonha, né? Todo mundo fala sobre a senhorita Coelho que tem muitos empregos, e a surpresa sobre isso é de se esperar, já que com muitos a gente quer dizer que ela trabalha em mais de 50 empregos diferentes. É um mistério como ela consegue tempo para trabalhar tanto, mas não é sobre isso que a gente quer falar, e sim sobre a senhora Vaca. Ela com certeza não trabalha tanto quanto a senhorita Coelho, mas ainda assim se esforça mais do que muita gente. Ela é enfermeira e bombeira, além de também aparecer como vendedora em alguns episódios. No caso da senhorita Coelho, dá pra imaginar que ela tem tantas profissões só por gostar muito de trabalhar, porque os salários que a personagem recebeu de tantos empregos diferentes devem ser o suficiente para que ela nunca mais precise trabalhar, caso decida se aposentar agora mesmo. Já a senhora Vaca também deve receber um bom salário, mas nem se compara. Sendo assim, porque ela tem 3 empregos que exigem tanto. Esse é um segredo que o programa não respondeu, mas a gente não acha que é só por gostar de trabalhar ou por querer ajudar a cidade. Ela pode muito bem trabalhar tanto por ter alguma dívida gigantesca. Afinal, os empregos de enfermeira e de bombeira geralmente dão salários muito bons. Então isso já mostra que faz sentido a motivação dela de querer mais dinheiro, em vez de só querer ajudar os outros. Se fosse o último caso, ela nem se preocuparia em também trabalhar como vendedora. Mas se ela já está seguindo essas profissões há tantos anos, significa que a dívida é de fato muito grande. O que poderia causar isso? A resposta pode ser complexa demais para que a gente possa descobri-la. Uma possibilidade bem triste e possível é a de que ela precisa pagar os custos do hospital de algum parente que tem uma doença incurável, o que também explicaria o motivo dela ter decidido que um dos seus trabalhos seria como enfermeira. Outra hipótese, mais macabra, é a de que um pai ou irmão devia dinheiro para criminosos por algum motivo e faleceu sem conseguir pagar, fazendo com que a dívida fosse transferida para a pobre Vaca. Existem outros criminosos na cidade, e um dos mais caras de pau é o Senhor Raposo. O pai do Fred finge ser só um vendedor, mas o seu segredo sombrio é que ele também é um ladrão, e a maioria dos itens que vende em sua van provavelmente foi roubada. Existem muitas provas disso. Em um episódio, ele aparece no meio da noite no galinheiro do Vovô Pig, como se prestes a roubar algumas galinhas. Já em outro, o símbolo da sua van está presente em um mural da delegacia. Talvez fosse um mural de procurados. Ele inclusive aparece andando em frente ao lugar, como se fosse uma piada da equipe de produção. Se ainda restam dúvidas, o Senhor Raposo já roubou a barraca de uma criança em outro episódio. Além disso, seu filho, o Fred, parece saber da vida criminosa do pai e ter vontade de seguir a mesma carreira, já que ele se fantasia de bandido quando a turma da Madame Gazela aprende sobre trânsito. Se fosse qualquer outra criança, poderia ser só uma coincidência, mas é bem suspeito que dentre todos os personagens tenha sido o filho do Senhor Raposo a pessoa a se fantasiar de bandido. Mas não seria nada suspeito se você clicasse no botão de inscrição, já que qualquer pessoa sensata faria isso para sempre receber nossos vídeos sobre suas animações favoritas. O que você sabe sobre o Vovô Pig? Bem, todo mundo que assiste ao desenho tem noção que ele é um velhinho bem bacana e justo, que foi um marinheiro quando mais jovem. Mas você sabia que ele pode muito bem ter sido um criminoso durante a sua juventude? É meio bizarro pensar que um marinheiro já teve uma vida no crime, mas parece que esse é um dos segredos escondidos pelo desenho. E uma dica sobre isso tá em um flashback, onde ele se lembra deles durante a juventude, quando o Vovô Pig vestiu uma jaqueta de couro e andava de moto. O flashback mostra que ele era um motoqueiro,
E até aí tudo bem. Não tem nada de ilegal nisso. Só que a gente tem que lembrar que esse flashback deve ocorrer entre os anos 60 e 80. Nessas épocas, gangues criminosas formadas por motoqueiros eram muito comuns. Será que o Vovô Pig tinha só uma vida um pouco mais emocionante? Ou seu passado guarda um dos segredos mais sombrios? Peppa Pig foi se tornando um desenho mais preocupado em trazer representatividade com o tempo. Tanto que na 8ª temporada foi introduzida uma personagem cadeirante, a ratinha Mandy, que até onde a gente sabe nasceu com pernas fracas demais e por isso não consegue andar. Mas não é suspeito que logo uma ratinha não consiga andar? Se você não sabe, os ratos são os principais animais a serem utilizados como cobaias em experimentos, o que talvez signifique que a Mandy nasceu com deficiência por sua mãe ter sido cobaia de algum teste que não a afetou, mas complicou o nascimento de sua amada filha. Será mesmo? Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!